Saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do YouTube do professor Eugênio Júnior. Sou civilista, como vocês já sabem, e hoje nós vamos tratar de mais uma temática que, por sinal, hoje está fazendo 10 anos desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66 do ano de 2010, que passou a apresentar uma alteração precisamente na regra constitucional acerca do estudo do divórcio. Então hoje o casamento propriamente dito já pode automaticamente já ser pleiteado, os cônjuges, os interessados cônjuges já podem diretamente, de uma forma menos burocrática, já solicitar o seu divórcio. Trazido essa nova redação pela Emenda Constitucional 66 de 2010, que alterou o dispositivo constitucional lá na regra do seu artigo 226. Então, de imediato, o que essa emenda nos propôs, além disso que eu falei previamente, Os cônjuges interessados, eles podem a qualquer momento, a qualquer tempo, estabelecer já, possibilitar o rompimento do seu vínculo conjugal. É a primeira já grande discussão que a gente já deve iniciar. O cônjuge em si, ele já pode solicitar o seu divórcio. Não haverá mais necessidade de esperar por muito tempo, como até então existia, antes mesmo da emenda constitucional. No mínimo, você tinha que pelo menos esperar um ano para possibilitar justamente esta conversão da separação judicial para o divórcio propriamente dito, ou caso os determinados cônjuges, na verdade não necessariamente nesta condição de cônjuges, se eles estivessem somente convivendo em união estável, necessitaria, obviamente, você perpassar ainda por 2 anos no mínimo para solicitar essa conversão para o divórcio. Então, 1 ano, se você estivesse, obviamente, casado, você iria possibilitar essa conversão da separação judicial para o divórcio. E 2 anos é a chamada separação de fato. Caso você estivesse convivendo em união estável, você deveria ratificar esse período mínimo de 2 anos para também você posteriormente solicitar esse divórcio. Então, a emenda constitucional 66 de 2010, ela veio possibilitar o rompimento desses prazos. Atualmente, não haverá mais necessidade dos interessados ainda perpassarem por todo esse determinado momento temporal, para que eles possam, por sua vez, realizar e solicitar propriamente dito o seu divórcio. E isso é uma grande inovação que o ordenamento jurídico, o legislador trouxe como benefício, até por uma questão de celeridade, para que, obviamente, os interessados pudessem já de imediato ingressar, quer seja na via judicial, quer seja na via administrativa, sem aquela preocupação de um determinado prazo específico para cumprir. Quer seja, como já havia falado, se você já estivesse realmente casado ou estivesse em união estável. Não haveria necessidade de ratificar de nenhum prazo propriamente dito específico para que eles pudessem, assim, formalizar os seus divórcios. Então, nesse sentido, a Emenda Constitucional 66, ela trouxe essa inovação, que o divórcio agora já pode ser formalizado sem mais depender de ratificação de nenhum prazo específico. Por outro lado, a Emenda Constitucional 66, ela veio garantir, sacramentar a regra do chamado direito potestativo dos determinados interessados cônjuges. É um direito que, obviamente, cada um pode exercer por si próprio, de você pleitear o reconhecimento do seu próprio direito, sem haver necessidade de você solicitar o aval, a permissão da outra parte propriamente dita para você ingressar com seu pedido de divórcio. Então, esse direito, ele depende, obviamente, ele não depende, ele independe da manifestação de vontade da outra parte para que você possa, por si próprio, ingressar e solicitar o seu próprio pedido de divórcio. Então, essa emenda constitucional 66, ela veio garantir e fortalecer esse próprio direito potestativo, indubitavelmente, até mesmo pela própria questão do prazo, como eu já havia dito. Você já pode, por si próprio, ingressar com essa solicitação, sem haver necessidade de você se adequar àqueles determinados prazos propriamente ditos. Então, com essa emenda constitucional, sem dúvida, esse direito potestativo passou a ser ratificado perante quer seja a via cartorária extrajudicial, quer seja também a via judicial competente. Isso foi uma grande inovação, que é uma discussão já muito remota, muito antiga, e finalmente já a Emenda Constitucional 66 de 2010 já veio sacramentar e com bom êxito, por sinal. Por outro lado, essa Emenda Constitucional 66, ela também trouxe uma grande contribuição, que nós podemos dizer assim. Nós não podemos mais falar, propriamente dito, em chamado divórcio direto. Por quê?
A forma chamada divórcio direto era uma possibilidade de você o quê? Ingressar com uma solicitação de você converter o chamado divórcio, né, de uma forma direta ou de uma forma convertida. Então não precisa mais distinguir o divórcio de forma direta ou simplesmente por conversão. Atualmente, basta que nós obtenhamos o reconhecimento somente da nomenclatura divórcio, que por sua vez ele pode ser solicitado, pleiteado, quer seja de uma forma ora consensual ou extrajudicial, ou de uma forma litigiosa, caso isso não seja possível. Então, a nomenclatura divórcio direto era uma alternativa que se encontrava até então, antes da emenda constitucional 66, que você não precisaria mais, né, distinguir depois dessa emenda constitucional, não haverá mais necessidade de nós diferenciarmos a forma de divórcio direto por uma simples conversão. Não haverá mais necessidade nesse sentido. O divórcio passa a ser único, né? Passa somente a ter apenas a nomenclatura divórcio, muito embora os meios legais que você pode solicitar pode ser pleiteado, quer seja administrativamente, quer seja judicialmente. E da forma extrajudicial, obviamente também que esse divórcio já havia sido formalizado com bem antecedência. O divórcio extrajudicial, ele surge já bem antes, ele surge em 2007, pela Lei 11.441, que aí trouxe também essa novidade para nós, que até então não era possível, né? O divórcio somente deveria ser tramitado pelo devido processo legal. E a partir de 2007, né, os tabeliões competentes, os cartórios, né, eles puderam já também sacramentar esse divórcio, desde que os interessados pudessem assim, ratificar alguns pré-requisitos, que, diga-se de passagem, são de suma importância para que esse divórcio extrajudicial ou consensual seja assim sacramentado com bom êxito. Dentre esses pré-requisitos trazidos por essa lei 11.441, que inaugura esse divórcio extrajudicial, sem sombra de dúvida, é que deve haver esse consenso entre os interessados. Não pode haver esse litígio, né? Essa pendência, essa discussão que vai afrontar justamente esse interesse desses cônjuges interessados. Então tem que haver esse acordo, né? Tem que haver essa amizade no momento de você solicitar justamente esse divórcio, né? Não pode haver esse dissenso entre interesses. Por outro lado, também, esse divórcio extrajudicial, ele permite também que não deve haver a permanência, né, ou a presença de determinados incapazes, no caso os filhos propriamente ditos, né, não pode os cônjuges, nesse caso propriamente dito, apresentar nenhum filho nesta condição de incapaz e também na condição de nascituro, tá? Que também é um outro pré-requisito fundamental que o divórcio extrajudicial também deve assim sacramentar e obedecer. E também um outro pré-requisito, a presença obrigatória do advogado que vai intermediar o interesse dos determinados interessados. Partimos do entendimento que, pelo simples fato de haver o consenso, é óbvio que o senhor advogado vai o quê? Vai patrocinar o interesse do casal, né? Vai formalizar todo o procedimento para que satisfaça o interesse de ambas as partes. Então, esses pré-requisitos é de suma importância. Por quê? O que visa esse divórcio, né? É claro que ele está visando futuramente formalizar, sacramentar a escritura pública, que é o principal objetivo de sacramentar essa meta desse divórcio, tá? É óbvio que essa escritura pública vai conter várias informações necessárias que o próprio casal, por si só, já assim sacramentou. Dentre esses pré-requisitos que essa escritura deve sacramentar, é claro que ali deve constar o quê, professor? Sem sombra de dúvida o quê? A partilha, né? Os bens que deverão já ser partilhados, que já foram acordados previamente por esse casal, que já foram sacramentados, chegaram ao consenso ali, já definiram previamente os bens que deverão ser, assim, divididos para ambos, partilhados. Não só a questão da partilha, como também, de repente, até a questão dos alimentos, né? O que deverá caber a cada um em sede de decisão alimentar, em sede de pedido alimentar. Óbvio, sempre levando em consideração o interesse de ambos naquela determinada relação conjugal. E, é claro, se também for possível, uma mudança ou não com relação ao nome civil dos interessados. Precisamente também com relação aos seus sobrenomes. Isso é perfeitamente possível que após o rompimento de uma relação, ambos queiram ainda permanecer ou não com seus respectivos sobrenomes, para que isso não venha prejudicar futuramente nos futuros negócios jurídicos, caso assim eles tenham interesse. Então,
Muito embora tenha surgido essa emenda constitucional 66, que veio dinamizar, formalizar o divórcio, dentro da esfera que pôs fim ao rito da separação judicial, né, que agora nós podemos diretamente formalizar esse divórcio de uma forma única e exclusiva, mas antes disso, já desde 2007 para cá, já tivemos a sacramentação do chamado divórcio extrajudicial, que aí é uma possibilidade do senhor tabelião também formalizar todo o intento do interesse das partes dentro desse determinado procedimento através de uma escritura pública. Então, dentro desse panorama, podemos até dizer que a Lei 11.441 de 2007 foi o fator propulsor para que, posteriormente, a Emenda Constitucional 66 de 2010 viesse definitivamente sacramentar a regra do divórcio, sem haver a mais necessidade do casal se subsidiar por primeiro de uma separação judicial, que muitas das vezes era muito penosa, era muito, como é que eu posso dizer, até morosa, né, devagar, que isso procrastinava muito o feito, e aí diretamente você agora já pode solicitar todo esse procedimento do divórcio sem mais necessitar de determinados prazos específicos, que isso realmente continha muito tempo, o casal era uma relação muito desgastante, para que você pudesse tão somente solicitar o seu divórcio propriamente dito, que aí passou, como já havia falado, passou a ser sacramentado um direito potestativo do casal. Tá? Nós não devemos também esquecer que a emenda constitucional sacramenta, muito embora já havia sacramentado desde 2007, mas definitivamente sacramenta, a competência também do cartório de registro civil, competente daquele determinado tabelião que vai formalizar todo o procedimento de divórcio. Esse cartório de registro civil competente das pessoas naturais é o cartório que vai também sacramentar esse pedido de divórcio. Diga-se de passagem, o mesmo cartório que outrora já havia formalizado o casamento do casal, obviamente, regra geral, será o mesmo cartório que também competente para finalizar e sacramentar esse divórcio propriamente dito. Então são nuances, são regras específicas que esta emenda constitucional, em parceria, em sintonia com a Lei 11.441 de 2007, propuseram para que assim o divórcio pudesse atualmente ser sacramentado com menos burocracia e com muito mais celeridade. Apesar que os pedidos atualmente têm ainda crescido bastante, principalmente nesta atual panorama de pandemia, né, de situação emergencial que ainda estamos perpassando, né? Nós verificamos que o índice de divórcio ainda continua aumentando bastante, né? Essas novas regras de adaptação, de convivência conjugal, muitas das vezes têm levado aos cônjuges a tomarem decisões que muitas das vezes, infelizmente, acaba pondo fim a uma determinada relação. E aí, obviamente, que eles podem também dar continuidade a essa regra, quer seja do divórcio judicial ou do extrajudicial. Apesar que, muito embora também, recentemente nós tivemos uma aprovação do chamado provimento número 100 do CNJ, que possibilitou que os atos notariais também pudessem ser desenvolvidos de um procedimento eletrônico, tornou-se também uma alternativa para o casal se subsidiar desse meio eletrônico através do ato notarial perante o acervo do próprio tabelião, né, do tabelionato. E aí eu também posso, obviamente, se eu também tiver interesse, né, na condição de cônjuge interessado, me subsidiar também de solicitação do meu divórcio eletrônico, perfeitamente possível através do uso da plataforma disponibilizada pelos próprios cartórios. Também se tornou uma grande alternativa, né? Não apenas você ir fisicamente para solicitar o seu divórcio perante o cartório, mas também você já pode também ingressar com esse pedido perante o próprio sistema da tua internet, né? Desde que você se cadastre naquele determinado site propriamente dito da plataforma do procedimento dos cartórios, né? Através dos atos notariais, e ali também você pode solicitar o seu divórcio eletrônico sem nenhum problema, tá? Então, resumindo, esse vídeo que eu apresento aqui para vocês é uma espécie de ratificação que comemoramos já há 10 anos, pós-emenda constitucional 66 de 2010, que possibilitou agora os cônjuges interessados solicitar diretamente seu divórcio sem mais burocracia, para que outrora, por primeiro, deveria perpassar por uma separação judicial para depois chegar nesse divórcio. Atualmente não haverá mais necessidade disso, tá? Muito embora ainda tenha alguns doutrinadores que defendam ainda os resquícios, né, a permanência da separação judicial, mas regra geral já está
polida, né? Já está praticamente já revogada. Mesmo que ainda o Código Civil ainda apresente dispositivos, nós podemos mencionar, considerar já revogados, tá? Por quê? Não basta mais somente você perpassar por uma separação judicial. Não tem problema nenhum agora os cônjuges diretamente solicitarem os seus divórcios, sem nenhuma mais burocracia, sem nenhum prazo mais para esperar, sem nenhum prazo para cumprir. Desde que preencha os pré-requisitos, desde que você ateste justamente a sua vontade, o seu direito potestativo de buscar esse reconhecimento desse instituto. E aí sim você tranquilamente terá o seu direito reconhecido, sacramentado, seu divórcio definitivamente formalizado. Tá? Então, comemoramos 10 anos pós-emenda constitucional 66, que tranquilamente casou-se com a Lei 11.441 de 2007, e atualmente nós temos o procedimento dos atos notariais eletrônicos trazidos pelo provimento número 100, já do ano de 2020, no presente ano que nós estamos, que é também uma possibilidade dos interessados solicitar o seu divórcio através do uso da plataforma disponibilizada pelos determinados tabelionatos do Brasil afora, tá? Que aí, através dessa plataforma, eu também, com os documentos essenciais, com todos os meios de provas legais, eu posso formalizar e finalizar o meu divórcio propriamente dito, e tomara que seja de uma forma consensual, que isso é o que deveria prevalecer como regra geral, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, recordação, né? 10 anos de formalização da emenda, e no próximo vídeo, novas temáticas para todos vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.